nasceram quando somos do Senhor. Amém. Amém? Amém. Como todos sabem, o motivo de estarmos aqui reunidos é para nós resolvermos como será a nossa ceia no dia 24, né? Em família. Nós, como somos uma família, como vamos cear no dia 24? Porque o final de ano já está chegando e o Natal que se aproxima. É verdade. Nas ruas já podemos ver as luzes de Natal, o comércio se prepara para o Natal, né? E a beleza das cores que saltam nossos olhos, não é verdade? É verdade. Mas para nós que somos cristãos, o Natal não está nas cores. É verdade. Nem nas luzes e nem nos presentes, né, João? É verdade, Ariel. É verdade. O Natal é uma grande festa. O Natal é uma grande festa de família. O nascimento de Jesus Cristo, trazendo consigo a esperança para a humanidade. É verdade. Aquela criança humilde está no meio do universo. Maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Gente, nossa família tem que se preparar com zelo para celebrar o evento mais importante da humanidade. É verdade. O nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Que foi concebido no ventre da nossa irmã Maria, ainda noiva de José. Uma linda história contada de geração em geração. Jamais é esquecida pela humanidade. Claro, Deus se fez carne e habitou entre nós. Com tudo isso, devemos focar a nossa atenção no grande aniversariante. Ele veio para nos salvar. Vejamos o que está escrito na Bíblia, em Lucas 19:10. Vejamos sim. Vamos ver o que está escrito em Lucas 19:10. Ele nos fala: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Nesse capítulo 19 de Lucas, nós conhecemos a história de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, era rico, mas que procurava ver quem era Jesus. Mas como ele era de uma estatura pequena, não alcançava a ver Jesus devido à multidão. Porém, Zaqueu, indo à frente daquela multidão, subiu numa grande árvore para ver Jesus. E Jesus, passando ali com aquela multidão, avistou Zaqueu e falou: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. E mais que depressa desceu Zaqueu. E se alegrou. A Bíblia diz que Zaqueu se alegrou em ver Jesus. Olha que Zaqueu era só curiosidade, mas ele se alegrou em ver Jesus. Naquele momento, aquela multidão murmurava, porque eles não concordaram em Jesus e ter com um pecador. Fidel, você falou isso. Mas aquele povo, eles estavam revoltados, murmurando, porque Zaqueu, aquele povo achava que ele era ladrão, porque ele era um cobrador de imposto. Ele cobrava imposto das pessoas, mas você disse que Deus veio para salvar também. É isso. Está escrito no capítulo 10 de Zaqueu. Deus veio para salvar e buscar o que se havia se perdido. Aí Zaqueu. Capítulo 10. Verso 10. Então, sendo assim, mas como Jesus for estar com ele, ali sim houve salvação naquela casa. Foi só vitória. Não naquela casa, foi vitória. Porque assim como Jesus salvou Zaqueu, o nascimento de Jesus foi um presente de Deus para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, é verdade. Por isso que é o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, vou informar para vocês aqui que eu fiz um pedido de alguns itens para a decoração da nossa árvore de Natal. Agora não sabe quando vai chegar. Mas está chegando. Mercado Livre!
Porque nem tudo convém colocar na água, né? Vamos ver se eu consigo que podemos colocar. Olha, no pedido que eu fiz, já tinha tudo. Eu não poderia descartar algumas coisas. Então Vamos ver o que podemos. Eu acredito que vai colocar tudo. Tudo da gente aqui, olha, bonitinha. O Papai Noel. Papai Noel não é que não podemos, não devemos. Por quê? Papai Noel era o rico, era rico, ajudava os pobres, as crianças, era um bom homem. Ele viveu no século IX depois de Cristo. Então, você mesmo citou aí. Coração generoso. Gostava de ajudar os pobres. Ele gostava de criança. Que mal faz colocar na árvore? Porém, porque isso virou uma idolatria para muitos, não para nós, para muitos. Já podemos ver no final de ano, desde novembro, né? O Papai Noel com uma imagem de Jesus nas suas propagandas, né, comerciais, nas telecomunicações, se vê falar muito de Noel. Então, o Papai Noel não deve colocar. Por causa da idolatria. Não, presente sim. Vamos colocar o presente. Pode no lugar que você veio ficar. Legal. Deixa aí, depois a gente coloca mais. Sim, devemos colocar. Podemos. Vamos devagar. A guirlanda é acreditando, né? Não iremos colocar guirlanda. Por que não pode colocar guirlanda? Não tiver, mas não vamos colocar. Por que não vamos colocar? A guirlanda, muitos usavam por uma certa condição que eles tinham, né? Porém, os egípcios usavam nas cabeças para as suas festas festivas. Os gregos usavam nas suas portas para atrair os seus deuses. Os romanos botavam nas portas de suas casas para ter saúde em suas casas. Na antiguidade, colocavam-se o tempo inteiro para livrar de todo e qualquer mal. Mas nós não precisamos de nenhum adorno desse para nos proteger e nos guardar. Porque nós temos o Senhor Jesus para nos proteger. Pode aí. Agora vem o essencial. Toda árvore tem. Temos a nós. Toda árvore tem bola de Natal. Menos a nossa, Temos por a quê? nós. Porque se fala muito por aí, né, que vamos ter passado, eles cortavam, decapitavam as cabeças de crianças e colocavam em água. Para não sermos confundidos, nós não devemos colocar. Olha, eu já não sabia disso. Tudo isso aí não colocava. Tudo aí dá roupa no Mercado Livre. Venha para nós continuar a nossa caminhada. Pronto. Como podemos ver, a nossa árvore já está linda e arrumada. Pronta para o dia 24. Estamos aqui fazendo a nossa ceia familiar, comida mais familiar, né? E que iremos estar celebrando o nosso Natal dia 24. Também, querida Lucas, no dia 25, para onde iremos? Nós iremos para passar na igreja, São Gonçalo. Uhul! Nossa nova pastora. Em nome de Jesus. Assistir a celebração do Natal, porque o seu rei vem. Aleluia! Gostei, boa essa ideia. Então, conte comigo. Olha, estaremos todos lá então, no dia 25 de dezembro, para celebrar com o Senhor Rei vem essa grande celebração. Glória a Deus. Vou me organizar, vou vir, vamos nos convidar. Isso é bom, maravilhoso. Vai ser lindo, né? Disse Jesus, assim brilhe a vossa luz diante dos olhos, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o nome do nosso Deus que está no céu.
conta, mas o vento sobrou e o bispo chegou, então vai dar continuidade de administração, mas não vai deixar de ser lido o que foi assim me passada a responsabilidade de fazer uma palavra nessa noite. E a palavra escolhida justamente foi a respeito da vida de Zaqueu. Por isso que nós escolhemos Zaqueu para estar mencionando nessa peça. Está mencionando nessa peça. Zaqueu foi um homem rico, mas a riqueza não traz salvação. O que traz salvação é arrependimento. Isso que nos traz a salvação. Amém? Santo e eterno Deus, de poder, de honra e de glórias. Meu Senhor Deus e Pai, estou aqui na tua presença, Pai. Eu te peço que o Senhor venha derramar o teu óleo sobre a minha cabeça, meu Deus. E venha falar, meu Senhor, aqui nessa noite, através de mim, Pai. Que o Senhor possa me usar como um vaso do Espírito Santo de Deus. Mas também me quebra, meu Senhor, e faz de mim um vaso novo. Que nada, meu Senhor, seja falado aqui através da minha pessoa, mas sim o Senhor, meu Deus, venha falar comigo para eu poder transmitir a tua igreja. É que eu te peço, assim te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus, a igreja amada diz amém. E glórias a Deus. Que possamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos 5:12. Amém, glórias a Deus. Todos acharam? Alguém que não achou, irmãozinho do lado, por favor, dê uma ajuda para que todos possam acompanhar. Na minha Bíblia tem como título o pecado e a graça. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Nem pode se assentarem dando glórias a Deus. Amém. Meus queridos, a Bíblia nos menciona que todos pecaram, por isso todos estavam afastados do plano de salvação de Deus. Jesus, ele não veio chamar aqueles que se dizem perfeitos. Sabemos que todos nós pecamos e assim estávamos totalmente afastados do plano de salvação de Deus. Mas como Deus é rico em misericórdia, ele elaborou um plano para que a humanidade fosse salva. E assim como ele imaginou o plano, ele olhou para a terra e não viu nenhum justo. Ele viu Osvaldo e falou: Osvaldo não, porque Osvaldo é pecador. Talvez ele viu Fidelcina e fez assim: Fidelcina pode. Não, Fidelcina não pode, porque ela também é pecadora. Quem sabe viu ela, quem sabe viu João, quem sabe viu Kleber e citou. Mas infelizmente o que eu posso dizer é que ninguém poderia completar o plano de salvação. Não foi que Deus fez? Olhou para o lado à direita, que sempre estava o filho, e disse: meu filho, você é o único meio de salvar aquele povo, de salvar Fidel, de salvar Osvaldo e de salvar todos que ali estão. Mas Jesus, sem pecado nenhum, ele era o único que poderia completar o plano de salvação para a humanidade. E aí Jesus desceu para ser morto em uma cruz. E
ela sim fazer com que a humanidade fosse salva. Quando eu li, eu falei que nenhum era justo, nenhum era justo. Quando a Jacomília Pideucina, ela exclamou e que a Jacomília Lourdes mandou que ela lesse, ela falou que nenhum, e a multidão ali, eles estavam chateados, porque Jesus iria para a casa de um pecador. Agora, olha que desavença. Se a Bíblia diz que todos pecaram, e a multidão não gostou, porque Jesus ia para a casa de um. Se era todos, eles não deveriam se chatear, porque eles deveriam imaginar, se eu também sou pecador, não sou digno, eu estou chateado porque ele vai à casa de um, ele vai para a casa de Zaqueu. Isso aí, gente, era o ódio que já imperava com a multidão. Por quê? Porque Zaqueu era cobrador de imposto. E aí, então, essa função, essa profissão de Zaqueu já trazia revolta ao povo. Porque Zaqueu, ele enriqueceu através dos impostos que ele cobrava a mais. Então, a mesma coisa no dia de hoje é igual quando nós pensamos no político. Imagina Jesus ir na casa do político. O que é que a gente diz lá? O político, a verdade é essa. Nós relatamos. Quando a gente pensa em político, o que é que a gente diz? Relatando. Entrou somente na polícia para roubar, com as obras superfaturadas. Essa é a verdade que nós falamos. Mesmo como crente, não devemos falar, mas soa em nosso ouvido essa frase. É padrão. Então a multidão se chateou, murmurou, ficou indignada, porque Jesus ia na casa de um pecador, de um ladrão, de um homem de má fama, de um homem que enriqueceu roubando o povo. Se o imposto era para ser, digamos 10%, ele botava 15%. Isso trazia ódio para o povo. Mas só que tem um detalhe: todo esse defeito que Zaqueu tinha, ele teve uma coisa que bom, que foi a curiosidade de ver quem era Jesus. Esse homem que tanto se falava, esse homem que no início eu falei que foi o único que poderia salvar o mundo, que foi concebido por uma virgem, foi nascido de mulher, para passar o que nós passamos. Não ia ver como anjo, não, ele nasceu e sofreu para nos resgatar. Então, Zaqueu tomou algumas atitudes que iria se tornar um vencedor. Que atitude foi essa que Zaqueu tomou, Oswaldo? Zaqueu, ele teve a atitude de subir em uma árvore. Ele venceu os obstáculos. O obstáculo que fazia com que ele não visse Jesus era a multidão. Por quê? Porque ele era um homem de baixa estatura. Então a multidão iria impedir. O que Zaqueu fez? Ele subiu em cima de uma árvore. E quando a gente fica em cima, a gente tem toda a visão do que está embaixo. É aquela visão panorâmica, como eu aqui estou enxergando, todos vocês, até o último, o Hélio, estou vendo ali, Javan, são os últimos que estão na cadeia. Então eu tenho a visão melhor para enxergar. E muitas das vezes nós colocamos obstáculos em nossas vidas para se achegar a Deus. Obstáculo esse que seja a dona de casa, a fazer dia a dia. O homem, o seu trabalho, nós colocamos como obstáculo. E Zaqueu não se intimidou com os obstáculos. Ele subiu para ver Jesus.
Zaqueu, ele não se preocupou com a fala, com o ódio, com a revolta da população, que achava que ele era padrão. Zaqueu não se importou, não se preocupou com o que falava dele. Ele queria, independente de qualquer coisa, conhecer. Ele queria ver quem era Jesus. E muitas das vezes nós recebemos uma palavra negativa, logo nos paralisamos. Diana, você não vai conseguir, Diana. Tem gente que tem mais conhecimento do que você, não conseguiu. É você que vai conseguir? Não vai não, Diana, não. Nem adianta você tentar, porque você não vai conseguir. Eu creio que a diaconisa Maria Lúcia tem mais conhecimento. Ela pode conseguir, ela vai conseguir, porque ela tem mais o conhecimento do que você. Então não tente, Diana, não tente, que você não vai conseguir. Ok, Diana? Não. Aleluia! É isso aí, Diana. Não se abata com a dificuldade, não se abata com as palavras negativas que vêm sobre você. Eu não sei, Diana, a gente não estava no contexto. Isso é Deus para na hora. Entendeu? A mesma coisa, igreja, não se abata com a dificuldade. Muitas pessoas vão falar com seu usada para te abater. Não se abata. Independente do que fala de você, não se abata. Quase que Zaqueu, não se preocupe com o que vão falar. Você é mais do que vencedor. Você vai conseguir em nome de Jesus. Zaqueu, ele abandonou o velho hábito. Ele confessou, quando ele disse: se eu defraudei, eu irei restituir 3 vezes mais. Então ele confessou e abandonou, não mais defraudava o povo. Se era 10%, ele iria cobrar 10%. No projeto é engraçado que nós devemos deixar de lado a bela criatura. Quando a pastora citou ontem a respeito do lado da saletinha, de consolar as costas. Então, ontem eu falei para ele, eu queria falar da bela criatura, que nós temos que deixar de lado, deixar morrer a bela criatura e ressuscitar um novo homem em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo concluir, eu não vou tomar o lugar do bispo César, que eu falo bispo Elias, me perdoe, o bispo César, me perdoe. Para concluir, não é fácil, nós sabemos verdadeiramente que não é fácil. Mas a notícia é que Jesus será sempre conosco. Essa é a boa notícia. Pois como Zaqueu, precisamos desejar ser salvos. Nós também temos que desejar ser salvos. Temos que criar coragem. Não podemos se frustrar diante das palavras negativas. Ser humilde e reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Temos que abandonar o velho hábito. E mais importante de tudo, nos entregar a Ele e permitir que verdadeiramente Ele transforme a nossa vida. Jesus, Ele quer transformar a minha e a sua, mas nós temos que verdadeiramente permitir, assim como Zaqueu se permitiu, que nós possamos também se permitir a mudança. Amém? Glória a Deus, até a Deus, Senhor me ajudou. Aleluia.